É sabido que diversas empresas possuem diferentes estratégias de aquisição ou de gestão de estoques. Portanto, na aplicação, nós disponibilizamos funcionalidades para que tais estratégias de reposição de estoques e de gestão possam ser representadas por meio de fórmulas. Como exemplo, vou consultar na ferramenta, clicando nesse botão, as equações cadastradas para reposição de estoques. A tela apresenta o tipo da fórmula, nesse caso é uma fórmula de reposição, expressa pela uma fórmula que representa o consumo real do período maior que zero. Ou seja, se o consumo real no período for maior que zero, ou seja, houve consumo, e a soma de reposições no período for igual a zero, ou seja, não houve reposição, então repõe pela fórmula reps-aux2. Para eu verificar o conteúdo dessa fórmula, basta copiar, colar nessa área, que a aplicação mostrará os detalhes. Ela é uma fórmula do tipo auxiliar. Por que auxiliar? Porque ela está auxiliando uma fórmula de reposição. E essa fórmula ela verifica o saldo de estoque do dia, se ele é menor que a linha verde, ou seja, se ele é menor que o ponto de pedido, então repõe pelo real consumo. Essa fórmula SPCONS real per, ela verifica então o consumo real do período. Para novamente sabermos o que está descrito nesta equação, basta clicar no botão. Aqui já estamos em nível de dicionário de dados, verificando um campo de tabela, que se esse campo de tabela, nesse exemplo, o campo CD planta origem, se ele for igual a branco, ele é um CD. Então, neste caso, se ele for um CD, ele repõe então pelo consumo do CD no período. Se ele não for um CD, ele é uma loja neste exemplo. Então repõe, essa fórmula calcula o consumo da loja no período. Bom, sabemos que as empresas elas têm diversas soluções e para isso também disponibilizamos formas de acessar essas tabelas, essas diferentes tabelas nas aplicações, que podem ser acessadas diretamente ou via APIs. Neste caso, estamos fazendo um acesso a uma tabela, a duas tabelas de movimento e de item planta, para ter acesso então ao consumo do CD no período. Acessando então a chave, o item, a planta em questão e o período de reposição em análise dos movimentos de saída. Dessa forma, de uma forma aberta, pode-se então rapidamente acessar as informações contidas no banco de dados para calcular, no caso, o consumo que houve no CD, para então servir de base para a equação de reposição de estoques. Muito bem. Estas equações elas podem ser visualizadas numa tela gerencial, o resultado dessas aplicações, onde eu tenho diversas visões. Essas visões podem ser cadastradas, ou seja, eu posso cadastrar diversas visões numa tabela dinâmica, semelhante a uma tabela dinâmica de Excel, mas nesse caso essa tela é uma tela do inCare SCM. Podemos então visualizar todas as fórmulas cadastradas, clicando nesse botão, e consumir tais fórmulas dentro dessas visões. Eu vou selecionar nesse momento uma versão 10. Você pode cadastrar diversas fórmulas e amarrar elas num cenário e numa versão. Então, nesse caso, eu vou selecionar o cenário 23, que é o cenário de real consumo. E outra funcionalidade muito interessante na aplicação é a possibilidade de projeção no gráfico
de todas as informações selecionadas no grid. Então, estou vendo aqui uma fórmula que representa a linha amarela, a linha verde, a linha vermelha, a quantidade de reposições emergenciais, a quantidade de saldo de estoque no dia, né, em questão, a soma das compras no CD no dia, o item e os dias calculados. Muito bem, selecionando aqui, eu vou conseguir então projetar o gráfico automaticamente. A linha roxa representa o saldo, vamos projetar novamente. A linha verde representa o ponto de reposição, a linha amarela um ponto de atenção e a linha vermelha o ponto de emergência. Então, passando dia a dia, pode-se observar o comportamento do saldo de estoque invadindo a linha verde, né, nesse ponto, e imediatamente observa-se a reação do sistema mandando comprar pelo real consumo, ou seja, as quantidades consumidas no CD sendo repostas. Mas vimos então o saldo de estoque ainda caindo no período de ajuste e pode-se então observar o saldo de estoque entrando na linha dita como de emergência. Automaticamente pode-se observar que as compras emergenciais são disparadas. Uma compra emergencial é uma compra muitas vezes com um lead time menor, talvez com frete um pouquinho mais caro, mas atendendo então uma emergência. Pode-se então observar na ferramenta o comportamento do saldo de estoque diante da demanda real e as compras que estão sendo colocadas. Muito bem. Através de fórmulas também, essa fórmula linha verde, ela verifica constantemente se há necessidade de ajuste do ponto de pedido. Já considerando que o saldo de estoque ficou muito tempo entre a linha abaixo da linha verde, acessando muitas vezes a linha vermelha, uma área perigosa, podendo provocar falta de produto, automaticamente o ponto de pedido é ajustado para cima, evitando assim fazendo assim com que as compras ocorram mais cedo, né, do que antes estavam sendo feitas. Muito bem. E aí novamente verificamos o comportamento do saldo de estoque, né, e como houve muita invasão do saldo de estoque na linha vermelha, o sistema considerou que o ponto de pedido deveria ser mais alto. Muito bem. Essa é um exemplo, um pequeno exemplo, uma pequena demonstração da aplicação Inquiry SCM, da possibilidade então de se repor, de se transpor, de se projetar estratégias de gestão e estratégias para aquisição de uma forma simples e flexível, como numa planilha eletrônica, mas com a organização de um sistema corporativo.